Você não é ainda não, né? Pessoa? A estrutura e engenharia do meu amigo Laerte, né? Estrutura e engenharia. Belnet Fibra, a melhor internet da região aqui. Aqui em Sobral não tem não, menino, mas se tivesse a concorrência aí passava por cima com tudo aí, que os homens são bons. Unieducação da pessoa do meu amigo Maurício. Vamos ver como é que tá o áudio aqui. Pronto. Lívia Cavalcante, consultora de imagem. Essa Lívia Cavalcante, ela diz a roupa que combina com o rosto da gente. Invocado, cara. Invocado. Incrível como muda demais, ó. Aqui é Thiago Emplacamentos. Precisou de transferência de veículo. Segunda via. Rifas Sobral. Nosso site de rifas aí, ó. É do podcast mesmo aqui. É para quem quiser ajudar a comprar uma rifazinha lá. É só clicar Rifa Sobral. Entrar lá. É nosso mesmo aqui. Eu vou mandar o link aqui para vocês. Vou copiar o link aqui e vou mandar para o WhatsApp do Lugano. Pronto. Só se tu conferir naquele vídeo, tua senhora vai completa, né? Assiste qual? Aquela anterior. Assisti. Do menino. Assisti. Ficou cortado no final. Não olhei, cara, acredita? Não reparei, quer dizer. Só fiz os cortes lá. Eu já mandei pra ti aqui, Lugano. Aí o link aí. Certo? Copiar aí, botar nos grupos aí. Fala do assunto, né? Eu vou botar nos meus grupos também falando do assunto hoje, porque a gente está aqui com o Lugano e a Daniele, né? Isso é muito importante o assunto que a gente vai tocar hoje, que é o foco principal é o autismo, né? Mas não só do autismo, a gente vai falar de outras coisas além do autismo, né? É muito importante um podcast sobre esse assunto, né? Tirar dúvidas de muitas pessoas, inclusive minha, que eu também tenho, né? Isso. Sobre o assunto. Vamos lá, vamos divulgar aí para os grupos. Já foi. Tô divulgando aqui, botando aqui. Olha aí, bota aí se tiver. Vou voltar aqui para os meus seguidores, que eles adoram. Tu já tem seguidor direcionado só para isso, né? Porque tu Rapaz, eu cria comecei, conteúdo para isso, não é? comecei a fazer uns conteúdos em casa com essa moça que trabalha lá, com a mãe. E aí todo eu gravava ela pra ir comprar as coisas, pra fazer o almoço. E aí caiu no gosto do pessoal, sabe? É verdade, eu acredito. E aí o pessoal gosta de ver o dia a dia da Creuza, rapaz. Aí começou a chegar seguidor em 1.500, 2.000 e por aí foi. Eu acho que em menos de um mês que eu tô gravando o conteúdo dela, a gente já tá quase com 7.000 seguidores. Gente, hoje a gente tá aqui hoje recebendo aqui no estúdio do podcast o meu amigo Lugano e a amiga Daniele, sejam bem-vindos, certo? E a gente aí já vai falar de um tema que é um tema que, assim, traz uma discussão, vem trazendo uma discussão muito grande há muito tempo, vem ganhando, graças a Deus, melhorou muito, né? De uns anos para cá vem melhorando, tendo uma melhorada, que é do autismo, né? E, antes de tudo, eu sempre começo meu podcast perguntando quem é Lugano e quem é Daniele, né? Quem são vocês? Eu queria que vocês dissessem para vocês, se discriminassem e dissessem a trajetória de vocês um pouco aí. Vamos começar pelo Lugano ou pela Daniele? Não, primeiras damas, né, Lugano? A gente é educado. Primeiras damas. A Daniela é mais debaixo. Primeiras damas, Vamos lá, Daniele. Boa noite a todos, né, internautas que nos assistem. Eu sou Daniele Lima, sou mãe de 3 filhos, deles 2 têm o espectro autista, que é o transtorno de espectro autista, que a gente conhece popularmente como autismo. A gente já tem uma luta dentro do município de Sobral há cerca de mais ou menos 10, 13 anos, essas contas, relacionado à busca por direito, né, das pessoas, não só das pessoas com autismo, mas também seus familiares, que é a primeira rede de apoio, que precisa também estar dentro da lei e amparadas. Já participei dos movimentos sociais através dos conselhos municipais, saúde, educação, direitos humanos, pessoa com deficiência e o Fundeb. Participo também de uma associação brasileira por ação do direito da pessoa com autismo a nível nacional, né, representando aqui o estado de Ceará. Bacana, viu? E a gente também, né, tem um assento no Conselho Estadual de Direitos Humanos, né, representando também pais de famílias, né, de pessoas com TEA. Com TEA, né? Vamos já entrar mais no assunto. Agora eu queria que o meu amigo Lugano se apresentasse também para as pessoas que estão assistindo a gente aí em casa.
Boa noite a todos, né? E todos também, pela Agora tem o negócio de todos, que é pra incluir, que é pra ninguém ficar de fora. Rapaz, me chamo Lugano, sou esposo da Viviane, pai da Maria Sofia, do José Otávio, da Aurora. Estou formando, na verdade, concluindo agora minha formação acadêmica como pedagogo, né? Sou servidor público há mais de 10 anos. Faço parte com muita alegria, né? Da comissão da organização Pai de Anjos de Coração Azul Terra, né? Que deu início lá em Brasília, com o Jorge. Costumo dizer que o Jorge faz a ponte, a Daniela faz a janela, que abriu aqui em Salgado. Sou pai do Otávio. Otávio é meu anjo de coração azul. Ele tem quantos anos? Tem 4 anos. 4 anos, né? 4 anos. Aí eu pergunto assim a vocês, como foi assim, vocês descobriram o autismo na família? Foi um susto? Foi um medo? Qual a reação que vocês sentiram, né? Porque assim, muita gente fica assombrado, fica assustado, né? Por não conhecer, pelo menos assim, muita gente não conhece a fundo o que é o autismo, nem o que é o TEA, né? Eu queria que você explicasse para as pessoas que estão assistindo a diferença de um para o outro. Pronto. Autismo era um nome que se dava, né, para essa condição, que é uma condição, não é uma doença. Não, né? é verdade. Aí como a gente é leigo... né, que as pessoas confundem essas questões, não é uma doença, é uma condição. A pessoa já nasce com essa condição. Né? E aí quando fala, como é essa condição? Por exemplo, eu já nasci com os olhos pretos. Meus olhos não vai mudar. A minha condição da cor dos meus olhos é essa, né? Então, a pessoa quando nasce, ela já nasce com o gene do autismo. Então, é uma condição que já vem com ela. E assim, relacionado ao diagnóstico, eu vou falar um pouquinho da vivência, né? Nessa época que eu recebi o diagnóstico do meu filho, ele tinha na época entre 4 e 5 anos. Então, era uma época em que a gente não tinha a saúde que tem hoje, com os postos de saúde, com tudo isso. Porque seus filhos são bem mais velhos, né? Pronto, seus filhos 18 e 21, você disse, né? São 21 e 18 anos, o mais velho tem a mais nova. O mais velho é o Matheus, de 21 anos, o Vanderlei, 18, e eu tenho a Júlia, que é a Ana Júlia, minha caçula, que tem 16 anos. Então, nessa época, não existia essa rede de saúde como a gente tem hoje. Então, os postos de saúde eram em casas, né? Eram as casas, tinha os atendimentos, a gente comunitário de saúde. Então, quando eu comecei a ver a diferença que ele tinha de outras crianças, porque ele tinha um atraso na fala. Então, 4 anos, você pega uma criança de 4 anos, ela conversa com você, né? Ela tem uma conversação, ela tem uma conversa. Mas nem sempre esse mesmo problema, né? Pode aparecer de outra forma, né? Então, assim, essa era uma das características que ele tinha, esse atraso de fala. Ele tinha essa questão da socialização, então ele não brincava com as outras crianças, ele preferia ficar num lugar separado, sozinho. Brincava de formas diferentes com os brinquedos, então ele pegava o carrinho, botava de cabeça para baixo, ficava brincando com as rodas. Então, esses pequenos detalhes, né? E eu, como mãe de primeira viagem, né? De uma certa forma, não consegui identificar logo, né? Quando eu falo assim... Porque como tinha a rotina do trabalho, então, assim, os cuidados depois que eu voltei da licença maternidade, ficou com a minha mãe. Então, quando era os fins de semana, quando era, né, à noite, quando eu chegava do trabalho, eu comecei a perceber isso. Só que tinha essa questão da fala, ele tinha atraso. E aí a gente tinha muito o costume de dizer, coloca, né, o chocalho, né? Água de chocalho, tem aqueles ditados, né? Botou os caras da Bíblia, não sei. Então tinha essas questões, né, que traziam populares, né? Que dizia, não, ele vai falar um pouquinho mais tarde, mas se fizer isso ou aquilo. Mas só que o tempo passou e realmente não veio. Quando ele entrou na escola, aí realmente ficou a diferença grande das outras crianças, né? Quando ele entrou na escola. Então, a gente começou esse processo de descobrir, né, o que é que ele realmente tinha, porque ele era diferente das outras crianças. E aí, na época, a gente foi para fazer um exame simples hoje em Sobral, que a gente chama de BERA, que era um exame auditivo, porque não fala, automaticamente não escuta. Direito, né? Então, foi a primeira linha de investigação foi essa. Então, quando foi tudo feito e todos os exames deram normais, começaram esse processo. E aí, quando você está diante do novo, né, por isso você diz, né, do medo, né, que causa. Justamente, Porque você está diante de uma coisa que você não conhece. Não conhece, justamente. Então, o novo te causa esse tipo de situação. Então, assim,
um novo em que uma sociedade, né, preconceituosa, exclusiva, isso te vem em dobro. Então, a pergunta que quando a doutora veio me falar o que era o que o meu filho tinha de fato, eu me fiz essa pergunta, como muitas pessoas fazem. O que é o autismo? Que é o autismo, Né? Porque meu filho não tinha nenhuma característica física, andava, né? Como a gente costumamente tem em relação às pessoas com deficiência física, auditiva, visual, né? E o autismo não, né? Então, fui entender melhor o que foi isso. E causa medo mesmo. É o novo. Você tem que se reinventar como mãe, porque você vai ter... A primeira pessoa que vai ter que ajudar é seu filho, né? Nesse caso, é o pai e a mãe, porque o pai também tem essa responsabilidade, né? No dever de dividir as responsabilidades, mas sempre ficar a cargo da mãe o cuidado. Com certeza, né? É verdade, isso é fato. Então, nessa época eu ainda estava num processo muito complicado, porque eu tinha perdido meu esposo há pouco tempo num acidente. Então, assim, caramba, foi mesmo. Foi. Então, assim, eu não tinha, né, o meu companheiro nesse momento de diagnóstico e tudo. E eu estava diante de um novo. E grávida. E grávida, né? Porque eu já estava grávida do segundo. Então, assim, foi um 360 graus mesmo, né? Uma rotatividade, assim, da vida grande. Mas a gente precisa entender que é o nosso filho, né? Que é uma bênção, que veio pra gente, que é um presente e que a gente, antes de qualquer coisa, a gente ama. Isso Com certeza. Daniel, vocês têm noção, vocês têm acompanhado as estatísticas de autista aqui na região? Se tem crescido o número de autismo? Tem dado uma crescida? Porque assim, a gente de fora percebe que tem crescido. É por isso a minha pergunta, tá entendendo? Se vocês têm estatísticas, se vocês acompanham. E o que é que tem gerado esse crescimento? Vocês têm noção, alguma coisa assim? Pronto. As pesquisas, a última pesquisa diz de entre 36 famílias, terá um autista. E esse índice é cada vez maior. Então, no futuro não muito distante, toda a família terá alguém com autismo. Isso é uma realidade que já está muito bem definida nos parâmetros de genética, de questões... Não vamos assustar as pessoas de casa, né? Isso. Existem várias formas de autismo, né? Formas que vamos chamam... trazer os fatos. Formas não, né? Existem níveis, né? Vários níveis, né? Por que eu trouxe assim, né? Assim, porque... E aí até um tema que a gente vai, dentro da conversa, trazer em relação a ter outros filhos, né? Como é que a família reage em relação a isso. E as pessoas terem filhos, né? Até um doutor Tiago Castro, que é uma pessoa que eu acompanho pelas redes sociais, fala muito sobre a relação das pessoas, assim, o que eu faço para não ter um filho autista, né? O que é que eu preciso fazer, né? E aí, às vezes, as pessoas, eles têm condições, elas são questões ambientais também. A genética é um fator importante, né? Ela realmente, né, tem um peso, mas há questões ambientais também, né, que influenciam realmente também na probabilidade. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, vacinas não causam autismo, certo? Sulfato ferroso também não, porque foram coisas que foram divulgadas que era, né? ao longo dos anos e muitas, né, muitas famílias não querendo, né? E enfim, foi os fake news da vida, né, fizeram com que até o índice de vacinação caísse muito por conta desse fake news mesmo. Mas não é. Mas tem questões, sim, ambientais, sociais, e a questão genética é um fator que pesa muito em relação ao diagnóstico. Então, assim, as mães, né, que estão nos assistindo ou que queiram engravidar, o mais importante é que vocês façam um acompanhamento. Está tendo os comentários aqui, né? a Rodrigues está dizendo, minha mãe tem autismo, meu irmão tem autismo e meu filho é autista. Só não sei se eu posso ser também. Ela perguntando. Aí o Rony Lira também, nosso amigo Rony Lira. Abraço, amigo Wander, sou fã da Daniele. Quero parabenizar pelo trabalho e mandar um abraço para meu grande amigo Lugano. Esse é o cara trabalhador, humilde e merecedor de tudo. Valeu, Rony Lira. Valeu, Rony. Obrigada, Rony, pelas palavras e parabéns, né? Pela vitória. Pela vitória, né? Um abraço aí, Rony, também, irmão.
Tamo junto. Né? Então, assim, tem essas questões. Como também tem famílias que irmãos não nascem. Um exemplo, né, claro disso. A gente conhece irmãos gêmeos, né? Que um tem e o outro não. Então, ela que perguntou, né? Gêmeos idênticos, né? Gêmeos idênticos. Isso. Então, e aí, se assim, for placenta diferente, pode até ter, né? Isso, né? Mas a gente tem esses casos. Então, assim, você pode não ter, né? E aí, por diagnóstico, a questão genética, ela é um fator, mas não é primordial. Para fechar o diagnóstico, você precisa ter uma série de características, né? Para ser fechado esse diagnóstico, não só geneticamente. Então, se for, né, como diz, a questão genética, um nasce e outro não, quer dizer, ainda é essa interrogação, o autismo, né? Que depois do CID-11, né? E muita gente, né, Daniel, tem vergonha e até esconde, né? Muitas pessoas têm vergonha que o filho é autista e até esconde, né? Eu já observei isso. Conversando sobre isso, nada aí. Comenta aí um pouquinho, Lugano, sobre essas questões, né? Rapaz, eu vim até da aceitação, né? A questão da aceitação ela é um processo, né? Meu caso agora é bem recente, que eu acho que está com uns 8 meses que a gente descobriu que o nosso filho tinha TEA. Até então, a gente desconfiava. TEA, né? Vamos explicar para a pessoa em casa o que é a TEA. Vamos lá. Né? Vamos explicar, porque é um assunto bem que muita gente não conhece, né? Então, eu vou dizer, ó, o CID-10, que é a classificação, ele usava como autismo. Aí tinha outra classificação, que era o Asper, que é a pessoa com a superdotação, que a gente estava comentando aqui um pouquinho antes. E aí ele se subdividia em grupos. E aí tinha o autismo, o Asper e uma outra categoria que está me faltando agora. Quando eu lembrar, eu trago. Houve todo um movimento para que tirasse essas questões de dizer, ele é autista, é o gênio, então não tem problema, não tem dificuldade. Pelo contrário, apesar da superdotação, as pessoas com autismo, né, ela tem suas dificuldades em outras áreas. Então, houve um movimento próprio. Então, esse negócio que dizem que eles são inteligentes e muito inteligentes, eles são, né? Só que eles têm dificuldade numa coisa, mas na outras eles são muito inteligentes, né? Exatamente. Então, a partir desse movimento, o CID-11 já veio com outra nomenclatura. Já uma mudança. Isso. Aí colocou todo mundo lá, assim, tirou o Asper, todo mundo num transtorno do espectro autista, com níveis de suporte. Que é o TEA. Que é o transtorno do espectro autista, que é o TEA. E aí veio para níveis de suporte. O que são níveis de suporte? São aquelas pessoas que têm, por exemplo, uma dificuldade maior, nível de suporte 3. Aquela pessoa não verbal, né, que não tem muita noção de perigo, que precisa de um apoio de outra pessoa para as outras atividades. Aí são os níveis, né? Aí é o nível 3. O nível 2, que é o nível que a gente chamava de médio, são as dificuldades menores. Então, são o suporte, né, apoios menores. E o nível 1, que também, né, é o nível de um suporte que geralmente são os autistas que têm a socialização e tudo, mas tem outras questões que eles têm dificuldade. Existe a possibilidade do nível 2 passar para o nível 1? Existe. Mas do nível 2 para o nível 3 não tem. Existe também, né? Existe. Isso se dá muito por conta das terapias, que não são curas, deixar bem claro. Que não é doença. Que não é doença. Então, assim, qual é o papel das terapias? Ajudar na qualidade de vida dessas pessoas. Então, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, né, as terapias que se englobam nesse acompanhamento, elas vão ajudar nesse processo de desenvolvimento. Então, por que um autista de nível 1 pode ir para o nível 2? Por conta que há, dentro desse processo, algumas regressões de nível, e nesse processo de regressão, as terapias são fundamentais para que se mantenham. Que eu estou vendo muito elogio para a Daniela aqui. A Daniela é um anjo realmente, porque tanto de gente que está elogiando a Daniela aqui, eu tô até... Se eu for falar e comentar todos aqui, nós vamos atrasar a live. Então, muita gente elogiando aqui a Daniela. Aqui a Fabrícia, né? Silva, Daniela, sou muito grata a Deus por ter colocado você. Ixi, apagou, foi Joaquim? Entrou outro, não foi? Ter colocado você na minha vida, né? Foi isso que ela falou.
Aí a Kali aqui está dizendo, meu filho é autista, minha filha mais nova está mostrando umas características também. Característica diferente. Ela chora demais, tem uns picos de raiva, mas tem uma ótima desenvoltura na fala. Que ótimo. Isso é um bom, né? Um bom aí, sinal. assim, a gente precisa entender também um aspecto, por exemplo, dos irmãos, né? Quando o irmão é mais novo, né? Tem uma coisa que a gente conversa muito dentro do grupo. Quando o mais velho tem autismo e o mais novo não tem. Não tem, né? né? Ou vice-versa. Né? A gente precisa entender que as crianças, os outros irmãos, eles precisam de atenção também. É verdade. Porque o que é que acontece? Quando a gente Assume, tem um filho, né, que precisa de uma atenção maior, geralmente a gente vira extensão. Então, os olhares, as prioridades, sempre a gente, de uma certa forma, a gente tende para isso. E é lógico, os irmãos também vão sentir essa falta. Eu quero meu pai e minha mãe também um pouquinho para mim, né? Tem isso com certeza, também. E aí, às vezes, assim, é óbvio que a gente precisa estar atento aos sinais. Quanto mais cedo para a intervenção precoce melhor, é importante. Né? Mas a gente precisa ter esse olhar também, que o outro filho também é nosso filho e que precisa de atenção. Carinho, de amor. E aí, às vezes, alguns comportamentos, a gente precisa ficar atento se não é chamando a atenção. Eu não estou entendendo. Pra, assim, mãe, eu tô aqui. Lugano, vamos voltando aqui. A tia, como foi? Tu descobriu agora há 8 meses, né? Isso. Como foi para ti receber essa notícia, assim, né? O diagnóstico, né? Rapaz, até então... Porque assim, tu não conhecia o mundo autista ainda, né? Não conhecia, não conhecia. E a minha mãe, ela trabalha em SEI, né? E ela começou a perceber, da nossa primeira filha, a gente... Ela já percebeu logo, talvez. Ela percebeu. E assim, a gente percebe, pai e mãe percebe, a gente não quer aceitar. Acreditar, né? Acreditar que seja um problema. A nossa filha, que hoje tem 10 anos, que é a Sofia, ela foi tudo tranquilo, tudo no tempo certo, andou, falou. Sei. E ele começou a tardar na fala, a gente percebia que ele não conseguia andar pra frente. Foi uma das coisas que eu achei mais distante, sabe, Dani? Sei. A gente pedia abraço, ele vinha de costinha até encostar as costas aqui no peito da gente. Eu disse, não, tá uma coisa errada, mas também deixei passar. E a minha mãe foi começando a observar meu filho. Como também se tivesse tipo uma vergonha, né? Uma timidez, retraído. E aí o olhar dele, ele não direcionava um olhar pra gente, a gente chamava e ele não... Ficava olhando pro outro lado, né? Isso, e não conseguia verbalizar, não chamava papai, mamãe, muito ruim. Eu disse, não, tem uma coisa errada aí. Foi no SEI, quando a gente colocou ele no SEI, minha mãe trabalha lá no SEI, e aí no cotidiano da sala ela percebeu, meu filho, realmente ele não tem interação com os outros alunos, ele gosta de brincar sozinho, gosta de ficar no cantinho dele. A única criança que ele tinha contato era um sobrinho meu que inclusive ficava na mesma sala, não conseguia socializar, né, com as outras crianças, brincar. O que era atrativo para as outras crianças que gostam no dia a dia, para ele não era, para ele era diferente. Ou em círculo, ou em montar quebra-cabeça, alinhar tudo. E a gente percebeu que eu disse assim, agora é a hora, a gente vai atrás de ter um diagnóstico, quanto mais de cedo, saber... É verdade, quanto mais cedo melhor, né? Com certeza. E agora sim, é um choque, você perceber que seu filho tem autismo e como é que vai ser daqui pra frente, o que é que vai ser... Hoje, qual foi a maior conquista que o autismo ganhou? Assim, de luta, que o pessoal... Não sei se chamar de categoria, não, que não é categoria, claro. Mas, assim, qual foi a maior conquista que o autismo ganhou nos últimos anos? Na verdade, a nível nacional, foi uma lei, né? Que é a Lei Berenice Piana, que é uma lei de 2012, né? Que garantia, porque o público autista, ele não se encaixava em lugar nenhum. Quando eu digo não se encaixava, nos grupos de direitos. Estou entendendo, direitos. Então, quando veio a lei considerou a pessoa com autismo, com TEA, pessoa com deficiência. A partir daí, ela entrou, né, no hall das políticas públicas. Ganhou alguns benefícios, né? Para que os direitos pudessem serem adquiridos se eu não me engano, na saúde também, e na educação. Se eu não me engano, também o Romário teve uma participação na luta contra o autismo, foi? Ele tem um filho autista, tem o Romário? Não, ele tem uma filha com síndrome de Down. É Down, né? Down, é verdade. Mas ele, é verdade, assim, legal. Então, assim, a partir dessa lei, que foi a lei da mãe, a Lei Berenice Piana, né, vieram a começar as políticas públicas direcionadas para esse público que a gente chama, né?
recentemente no município de Sobral, a gente, depois de 10 anos após a lei nacional, veio a lei municipal, que foi a lei que também incluiu não somente as pessoas, mas seus familiares. Fizeram essa lei agora, municipal. Foi no ano passado, né? Exatamente. E aí, assim, dentro dessa lei, né, municipal, foi incluída também a questão da lei da carteirinha, que é conhecida nacionalmente como a lei Romeu Mion. Então, do Mion, do Marcos Mion, né? Isso. Então, quando foi pensada a lei municipal, né, para esse público, se pensou já em colocar dentro dela todas as leis referentes a esse público. E aí uma atitude, né, da gestão que foi, e aí foi, né, isso aí foi uma questão realmente pensada pela gestão, que foi a gratuidade do transporte público para esse, né, para as pessoas com ideia para mim ainda é pouca e seus coisa. Familiares. Então, assim, a lei ela é muito grande, né? Tem muita coisa incluída. Só isso aí. A aposentadoria, o autista não tem direito, tem? Tem. Tem direito já, né? Que é o benefício da prestação continuada. BCP, né? BPC, né? Né? Porque mas que ainda é considerada, difícil, né? O acesso, né? Para conseguir. O que o Romário, né, fez na época era o quê? Era que a renda per capita da família, para que pudesse ter o direito, né, a esse benefício, fosse maior. Tô entendendo. Então, assim, hoje é 1/4 do salário mínimo. Eu acho engraçado porque, sinceramente, eu acho ridículo algumas coisas, eu não nem falar não, porque toca... Porque, assim, tem que ter o direito, cara. Embora que ganhe, o benefício é para ele. É para aquela pessoa. Daqui a 1 ano, 2 anos, daqui a 20 anos, se ele quiser casar com alguém ou viver com alguém, ele vai viver e aí? Eu tenho até pensado nisso. Sabe? Dificuldade de trabalho é difícil, tá entendendo? Ele devia ter a aposentadoria dele, cara. O meu filho, pelo meu ponto de vista, no meu ponto de vista, não sei o de vocês, né? Eu acho um direito, tá entendendo? Inclusive, até. O que me revolta, cara. Não, vou nem contar, não, porque tem coisa que. Na live passada eu comentei aqui, tem gente aí que passa o dia dentro de casa sem enfiar um prego no barra de sabão e ganha qual um salário mínimo, cara. Eu e a minha esposa estava até pensando em já dar entrada para poder garantir o benefício dele. Porém, nossa renda passa do salário mínimo. Mas você eu acho um absurdo, cara. É como eu tô te dizendo. O benefício é dele, não é seu, não, é dele. Ele não desfraudou ainda, ele precisa fazer terapia. Cara, sabe? Tá entendendo? São muitas coisas. Muitas coisas. A letra ali, meu amigo. Futuramente, ele vai ter o benefício dele, para ele viver a vida dele. Olha que uma consulta do neurônio é R$500, é caro, R$600. É caro. Sabe? Para dar acompanhamento e ter um medicamento também. Para você voltar lá com 2, 3 meses, sabe? Não, eu acho que a gente tem que lutar por isso. Né, Dani, que a gente vai conquistar. Vai. Só falando em relação essa questão. Aí qual era o objetivo desse aumento da renda per capita? É que os pais pudessem trabalhar. Né? E como você acabou de falar, e esse benefício fosse realmente direcionado sobre as pessoas, mas não condicionasse uma renda para que pudesse ter. Para mim não era para ter renda. Né? Então, assim, o cara ganhasse 10 mil, mas o filho dele é autista, recebia eu também. Pronto. Então, a ideia do projeto era esse, que aumentasse, porque, no caso, se esse projeto tivesse sido aprovado, o Lugano e a mulher dele trabalhando não teria nenhum problema, nenhum impedimento. Só que, infelizmente, isso caiu numa época de votação em que foi a época da pandemia, então todos os olhares ficaram direcionados para a saúde com justiça, é óbvio, né? Tava todo mundo, com certeza, né, morrendo e sem saber como se defender em relação a esse vírus na época. Então, isso ficou paradinho e quando voltou não houve mais possibilidade pelos gastos que foram a pandemia. Mas a gente torce que volte agora, né? Que a gente consiga fazer com que essa luta aconteça. Porque, se eu fosse deputado, eu era o primeiro que tá lá brigando. Né? Realmente não tem condição. Isso eu acho um absurdo, porque, cara. assim, um salário mínimo de uma família de 5 pessoas para poder receber realmente... Não dá nem para viver, homem, dentro de casa. Não dá nem para escapar. Quanto mais com uma pessoa que precisa de uma atenção especial. E outra coisa, e a pessoa que ela precisa de atenção especial, ou tu não trabalha ou tua mulher não trabalha. Aí ficar esperando. Porque não dá. Quem é que vai dar atenção? Quem é que vai cuidar? Tu tá entendendo? Mais um agravante, não. Mais um mesmo, né? Mais um desafio. Mesmo. Porque assim, um vai ter que ficar em casa, mas. Porque o governo ele entende que ou você recebe 2 salários e consegue ver com essa per capita,
Então, teu filho não precisa, porque tu tem mais 2 salários. É. consegue Aí pagar a tua mulher não vai poder escola. trabalhar. Onde Exatamente. pagar a escola onde, pelo amor de Deus? Exatamente, mano. 2 salários. 2 salários. E Diz onde é pra botar meu menino. Eu vou longe, cara. Eu acho que hoje o município ele tem dado paz, né? É um processo. Mas ainda tem muita criança que precisa de diagnóstico. Precisa, de um precisa. neuro. Precisa. E até as demandas particulares em Sobral também é muito grande. É muito grande. É grande. Eu fico pensando no filho do Maria que tá lá na periferia, que precisa, tá lá, não sabe Rapaz, o que e é, não tem, precisa não de sabe, diagnóstico. tem uns que não sabem nem o que é ainda. Aí nem diagnóstico teve. Aí e é uma pessoa que não tem conhecimento, é uma pessoa leiga no assunto, aí fica, leva aí quanto mais tempo para buscar uma melhora, né? Um tratamento, né? Se assim que se chama, não sei. Quanto mais tempo, é pior para a criança, não é isso? Com certeza. Porque Alô? as intervenções, elas têm um papel fundamental. E quanto mais demorado isso, mais prejuízo. Com toda certeza. Hoje quem é referência hoje nesse assunto aqui para tratamento hoje em Sobral? A gente tem, né, excelentes profissionais. Na área da neuropediatria, tem 2 pessoas, eu não sei se eu posso falar, mas assim... Eu acho que tá fazendo a propaganda para ele. Né? Pra achar é bom, né? Não, em relação a trazer... Eles vão achar é bom, né? Mas assim, para deixar claro que é uma opinião... Propaganda de graça. Não, é a opinião pessoal, sua, né? Pessoal, né? Sim. Pelo que a gente acompanha. Pelo seu trabalho que ele vem... isso aí né? é fato. Então, assim, tem a doutora Tâmara, que é uma excelente profissional, uma neuropediatra. Doutora Regina, que foi a que deu o diagnóstico dos meus filhos, né? Na época, né? Na época, mas ela ainda atende em Atende, Sobral, só que ela está meio que dividida Sobral em Fortaleza. E na rede, né, por sinal, a doutora Tâmara e a doutora estão na rede pública, mas assim, a gente sabe dos desafios da lista de espera, que é muito grande. É grande, é verdade. E na rede pública tem o doutor Manuel Guedes, que também atende, né, que são os 3 médicos de referência na E questão escola? da neuropediatria, Existe alguma né? escola só para eles, para autistas, ou eles são implantados junto com as outras crianças na sala normal, que é para poder desenvolver mais? Explica aí pra gente. Eles têm que estar lá, junto com os Junto com os outros, normal, né? Para poder desenvolver mais, né? Lá no município eles Assim, não porque eu têm- pergunto, né? Pra gente Existe o AE, se né, informar, Vans? né? Só que o AE ele é uma sala de apoio. Inclusive foi até isso, um dos meus trabalhos, Pronto, eu apresentei um trabalho de intervenção que era voltado para isso. Essa era a minha outra pergunta que eu ia fazer. Assim, depois da aula da escola normal, se tem alguma outra escola que faz acompanhamento, é mais focada para desenvolver e tal. Tem algumas redes de apoio, né, por fora, né? Pronto, eu tô Assim, dizendo, essa AE é uma, né? Não, o AE ele é dentro da sala de aula, ele é dentro da escola. Dentro da escola, né? dentro da escola. Ah, tô entendendo. Mas ele é um suporte para o aluno. O aluno, ele entra dentro da escola, ele faz parte daquele sexto ano A, ele é aluno do sexto ano A. Ele não é aluno da sala especial. Ele Sei. tem que estar incluso dentro daquela, é um direito dele. Ele é aluno como outro. A sala de aula ele vai dar um suporte. O que é o suporte? É orientar, é tentar fazer com que ele compreenda o espaço dele dentro da escola, de participação. Inclusive, eu queria até ressaltar aqui no trabalho da Escola Maria Dorilene, da inclusão dos alunos em Libra. Bacana, viu? Os alunos no contraturno Mas faziam assim, a partir de que ano? a partir do 6º ano. Já do 6º ano já, é? 6º ano. Bacana, E eu fiquei impressionado, porque tem 2 alunos na escola e a inclusão começa dentro das eletivas. Os alunos começam a falar em Libras para que as duas outras crianças se comunica, né? E eu penso que dentro da rede municipal, os nossos filhos com TEA, eles têm que estar lá também para garantir o seu direito enquanto sala de aula. Não vai tirar da sala, Bacana. O que É porque eu achei que tivesse assim, além dos... Isso eu já sabia, eu perguntei só para perguntar mesmo. É porque às vezes a gente está assistindo e tem a curiosidade. Mas o que eu quis perguntar também é se existe depois da aula, se tem alguma escola, alguma coisa específica só para trabalhar, como fosse uma fisioterapia. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O que aconteceu em 2010 foi que, antes disso, as pessoas com deficiência, eles participavam da APAE, né? Das Sei. instituições que cuidavam das pessoas com deficiência. E lá tinha um espaço de escola. De 2010 em diante, houve uma lei, que foi a questão da lei da educação inclusiva, e esse público que era atendido nas escolas, como você fala, né? Sei. Que não eram particulares, mas era escola só para pessoas com deficiência,
esses alunos passaram para a rede pública. Né? Então, desde 2010, houve essa transição, esse processo de inclusão. Porque se entendeu que as pessoas com deficiência precisariam estar nesses espaços junto com outras pessoas como cidadãos comuns. E as pessoas, né, cidadãos comuns, precisavam ter esse convívio com essas pessoas diferentes. Sim. Né? E Sim. isso, né, a partir da educação inclusiva, foi cada vez mais sendo fortalecida. Então, assim, as pessoas com deficiência, elas não podem mais, por força de lei, serem excluídas das escolas. Pelo contrário, né? Elas têm que ser mais Elas incluídas. têm que estarem lá, no local porque é um junto com as outras. processo sadio, onde a nossa primeira comunidade, depois da nossa família, é a escola. Lá que você vai ter seus primeiros contatos com outras pessoas, com seus amigos, Socializar, seus né? amigos, sua socialização. E isso era importante para as pessoas com deficiência, porque antes eram só nessas instituições, dentro de casa, guardadas nos quartos, Tô né? entendendo. Trancadas. Sim. Né? Então, a partir desse movimento, as pessoas começaram a sair, dizer, olha, eu sou um cidadão e preciso estar no meio dos outros com meus direitos e deveres também. Então, a partir daí, houve todo esse movimento. O que aconteceu, então, quando houve esse processo de transição? Que as pessoas com deficiência, elas precisavam de um apoio. Né? E esse apoio veio através do atendimento educacional especializado, que eram profissionais, né, que têm dentro da sua área, a área da educação inclusiva, trabalhada com todos os públicos com deficiência, para que eles tivessem um suporte. Não é sala de aula. Eles hoje já têm os profissionais já preparados em sala para trabalhar. Então, assim, o AE é um suporte que a escola dá para as pessoas com deficiência. Ela não é sala de aula. Isso aí foi mais uma grande conquista, né? Que as pessoas que têm filho de autista conseguiram, né? Isso aí foi uma grande conquista. As pessoas pensam que tá assim, tem um AI aí para botar ele. Não é assim, é suporte. E tem uns cuidadores que ficam dentro da sala de aula. Que são aquelas crianças tem os cuidadores, que precisam de um suporte a mais, que é alguém que ajude nas atividades de vida diária, né, que a gente chama de São uma questão muito importante, né, Dani? Né, que também foi quando veio a educação inclusiva, se pensou em tudo que precisava para que esse aluno pudesse ficar dentro da escola. E os recursos para isso. Né? Tem muita gente que fala que, às vezes, as escolas não querem os alunos lá, por uma série de dificuldades. Mas quando você diz, né, quando a família tem conhecimento, né, desse direito, de como as coisas funcionam, aí sim esse diálogo é importante com a escola e família, para poder dizer assim, olha, meu filho está aqui, ele tem direito a esse suporte, conforme a necessidade dele, e o nosso, né, os nossos impostos tem um fim para isso. É isso, né? Então, a criança com deficiência dentro da escola pública, ela é uma criança que ganha. Mas lembrando que isso não é só na pública, a particular também tem que ter. Isso. Né? E aí, assim. Tem que ter também, não tem? O que foi que a lei também trouxe em relação à educação? Que as escolas, tanto públicas, quando eu digo assim. Particulares, né? Quando eu falo pública, porque os recursos públicos eles são direcionados. Sei. Então, se eu tenho lá 400 crianças com deficiência, o valor que vai vir não é para 400 crianças com deficiência, é para 800 crianças com deficiência. Tô entendendo. Porque eles precisam do suporte a mais, consequentemente, recurso a mais. Tô entendendo. Então, vocês que nos assistem, as crianças com deficiência na rede pública, elas recebem dobrado. Quando dizem elas recebem, não é o pai e a mãe que recebem, é o município de Sobral recebe em dobro para que essa criança fique dentro da escola, na sala de aula. Até para o próprio município também ter um suporte maior e para ter interesse em trazer ele para dentro da escola. Né? E o que diz as escolas privadas, né? As particulares? A lei diz que não pode negar matrícula, não pode recusar a matrícula desse aluno. O pai, né, os pais, a família não pode pagar se ela tem a necessidade do acompanhante, bater, né? Quem tem que pagar é a escola. A escola tem que pagar. E a família não pode nem deve, porque contra a lei, pagar qualquer valor que seja a mais, né? Então, assim, o que a gente tem acompanhado tem melhorado muito, mas ainda acontece. Chega a acontecer algumas escolas querer cobrar. E aí, realmente, algumas querem cobrar e aí é a justiça. Aí o cara paga e depois vai na justiça para receber a indenização.
Né? Depende do cara. É o Infelizmente. processo, tá? Mas isso é quando, assim, os gestores precisam estar cientes do público que ele está recebendo. Com certeza, Então, assim, se você está recebendo uma pessoa, né, um aluno com deficiência, qual é o suporte dele, o que é que ele precisa? E como é que a escola vai fazer? Porque ela é Dani, responsabilidade do hoje aluno. assim, o que era mais necessário mesmo, que o sonho que vocês queriam hoje para vocês conseguirem, né? Assim, através de uma lei, uma coisa, qual o sonho que vocês tinham para... Pronto. Eu queria aqui falar do grupo Mães e Amigas, que é o grupo da qual eu faço parte, que é um grupo que tem mais de 200 mães, né? Algumas Todas mães, sobralenses ou região? A gente abrangeu o estado. Pois é, justamente, eu perguntei para a gente poder... Né? Por quê? Porque realmente as pessoas tinham muita carência de informação. Eu vou te dizer uma coisa, que tem pouca gente nesse grupo. Né? Muita Então, gente assim, não tá, ou é por ainda não ter aceito, não gostei de comentar, mas é porque não tem aceito, ou é porque não então, quer, assim, não quer mostrar, que, né? Tem muita gente ainda que fica com esses... Não, porque assim, quando eu falo 200 pessoas do grupo, mas a gente sabe que há outras, né, outros grupos dentro do município. Quando eu falo assim do Mães Amigas, por quê? Porque é um grupo que eu faço parte, é um grupo que tem feito toda uma movimentação para que as leis municipais aconteçam. Né? Né? E aí a gente entende, porque assim, quando você vai lutar por direito, você sabe que o direito é uma interpretação, né? De como você entende, de como, né? Então, assim, e às vezes há divergência nos olhares da mesma causa, mas há divergências. É verdade. Muitas. Então, assim, a carteirinha foi um documento, é um documento importante, é uma lei federal, mas E é gratuito gente... para você, para o acompanhante e para o filho, né? Mas Sim. teve pessoas que não concordaram e a gente respeita, né? Mas a gente lutou para que ela pudesse Quem ter. é, meu Deus do céu, que não vai concordar, pelo amor de Deus? Mas tem. Ele não Aí sai a do gente bolso, diga assim, meu filho, não sai do seu bolso não, meu filho. Não, Mas a gente teve algumas resistências, a gente respeitou, mas a gente pontuou a importância que a maioria concordou que fosse feita, né? Então, assim, as mãezinhas que estão nos assistindo, né? E aí a gente tem feito um trabalho nessa perspectiva de que o gestor, o executivo, faça o que ele precisa fazer. entendendo? A lei tem um sonho, né? Que é um sonho de muitas famílias, que é um centro especializado. E até esse centro especializado foi questionado, que era, mas vai ter um lugar só para cuidar deles? Quando você vai em um posto de saúde, você tem uma equipe direcionada que ela vai atender todos os públicos, não é isso? Né? No caso do autista, ele precisa de uma equipe que é diferenciada, né? Terapia ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta em alguns casos precisa. Alguns casos tem, né? Né? Psicólogo. Então, é uma equipe diferenciada. Então, o centro traria essa equipe diferenciada no sentido para cuidar dessas pessoas, não só delas, mas também dos familiares. Porque quando você recebe esse diagnóstico, você precisa de um apoio, né? Porque sua vida vai mudar a partir dali. Com certeza. Não tem como. Quando Não, seu filho vem, não ele só o apoio muda para o sua seu vida. filho, mas para você também, né? Isso. Para a mãe, para o pai também precisa. Porque você, por exemplo, você trabalha quase 10 anos em um local. Quando você percebe a necessidade de abrir mão disso, às vezes é um sonho que você tem. De estar ali, de cursar uma faculdade, né? Porque a gente também tem sonhos. E aí, muitas vezes, você tem que optar por Você às vezes tem que abrir mão do seu sonho, da sua caminhada, toda a trajetória que você fez para poder... Isso. E esse processo não é fácil. Né? Por exemplo, você certeza. trabalha quantos anos num local? De repente, você precisa sair, né, para um outro local. Mesmo que for uma transferência, vou trazer assim um exemplo, mas assim, você não vai ter sua... Aí tem um impacto, tem causa impacto. Então, a gente também, os pais sentem esse impacto e eles precisam de acompanhamento, porque não é fácil. Quando a gente fala nível de suporte, tem autistas que têm autoagressão. E o que é isso, Daniel? Eu já ia perguntar sobre isso. Meu filho, e acontece com ele. Né? Tá dizendo pra Dani que ele tava regredindo, ele se mordendo, se batendo, bater também. E também ele bate até nas outras crianças, não? Porque eu já vi também, o meu filho, no caso, tem. Mas tem também, né? Tem, não. No caso, a minha pequena menor tem sofrido bastante com essa regressão dele. Eu escutei pessoas dizer, mas isso é falta de porrada, bate desse teu menino aí. Essa ignorância.
Ainda é muito presente, sabe? Isso é Não, besteira. isso aí é normal. Isso é moda, né, Dani? A moda agora é o autismo, é usar o cordão, que é bonito, que é pra conquistar os espaços, passar na frente. Mas dentro de casa, eu não consigo ter nada de vidro na minha casa. Nem Porque meu filho, ele quebra, nem ele joga, pode, ele né? não tem... hoje a gente não tem deixado de andar mais de carro, porque ele quer abrir a porta do carro e sair. Ele não consegue deixar ninguém pegar no punho dele. No teu carro não tem uma travazinha assim não, na porta? Tem, por dentro? O bicho é danado. Não, eu tô dizendo tu não sabia não? Não, que tem? não, Sabe não. que existe não, que abre a porta aqui? Na lateral tem um botãozinho. Uma clavezinha? Ele não abre por dentro, o carro sai por fora. Não tinha visto não. A gente tem deixado Quase mais. todo carro tem, mas tu pode olhar que tem. Mas eu te digo, o Walter, que é um amor, que se hoje Deus está sem lugar não quer outro, eu digo, mande. Eu acho que é um amor pro dobro, meu filho. Porque por mais que a gente passe todas as situações, que eu acho que só quem é pai, quem é mãe, que tem dentro de casa, Que sabe, tem um né? filho autista que sabe como é que quer viver, conviver. Que tem dia que ele passa assim, vai dormir 2 horas da manhã inquieto, rodando a casa, e não para quieto e nada. É energia demais, né? E outras coisas mais, né? Porque ele vê o mundo diferente do nosso, né? Ele certeza. enxerga coisa que a gente não vê. Tem uma rotina tão engraçada, ó. Todo dia o almoço dele é macarrão, frango e ketchup. Olha aí, pessoal. Todo dia tem a rotina dele. Aí tu bota o ketchup todo dia pra ele comer. Ele mesmo vai lá e bota todo dia macarrão, frango e ketchup. É a rotina dele. E o desenho dele dos dinossauros. Ele é do dinossauro, né? Isso, todo dia. E se mudar ali, seja lá o que for pra ele. Ele tem quantos anos? 4, né? 4 anos. 4, é. Pra Mas ele vai já quebra uma rotina. Bota ele pra ler livro de... Por que eles gostam de dinossauro? Não é só... Eu conheço outros também que Rapaz, é o são fã. É hiperfoco. Hoje ele não tá conseguindo... Tanto porque ele tinha um colégio particular, assim, sou muito feliz onde ele está, mas a escola ainda precisa se adaptar, precisa conhecer. Meu filho não consegue ficar em sala de aula, ele sai de sala de aula. Mas como eu disse, é um processo. Né? É um processo. Se a gente que é pai não está preparado, aí a escola também ela tem que ir se preparando com o tempo. Mas a gente não pode deixar de estar cobrando não, porque senão eles relaxam. Então, assim, o centro é esse sonho, porque a gente sabe da importância das terapias. Pronto, esse centro é a minha pergunta naquela hora que eu perguntei se existe um centro, ou comprar uma casa do autista e tal, para trabalhar melhor essa questão deles, né? Trabalhar bem focado mesmo nessa desenvoltura deles, né? Não tem propriedade assim, para falar sobre. O centro é um sonho porque é uma coisa maior, né? Maior, uma abrangência maior. Maior. Mas no município a gente tem já alguns equipamentos, uns já municipais e outros, né, que são feitos pela iniciativa privada, que fazem alguns acompanhamentos. A gente tem a PAI, que é uma instituição que recebe esse público também de pessoas autistas. A PAI recebe também, a PAI Isso. Aí, esse último projeto que se eu eles não me engano, tiveram, o amigo meu trabalha na PAI, o Douglas. Eles receberam... Douglas Prado. Eles receberam 100 vagas no Ele tá projeto, né? Então foram chamados 100 crianças para essas vagas. A Casa do Autista, que também é financiada pela iniciativa privada, né? Tem uma pessoa que arca com as despesas em relação às condições que são lá, que é o lado da psicopedagogia, não é muito a questão, né, da saúde, mas tem também o psicólogo, mas lá é mais a questão da aprendizagem, pelo menos do conhecimento. Na Casa que do eu Autista, tenho. você diz, né? Isso, na Casa do Autista. Mas ela existe, ela é estadual ou ela é municipal? Não, ela é iniciativa privada. Então, é privada, né? É um empresário no município de Sobral. Que viu a necessidade que pegou, né, do a empreendedor. Casa do Autista e realmente faz com que ela aconteça bancando, né, essa palavra. No município, nós temos alguns equipamentos, que é o Centro de Reabilitação, o CEM, que é o Centro de Especialidades Médicas, onde são feitas as consultas com especialistas, que é lá onde a doutora Tâmara atende, o neuropediatra, o doutor Manuel Guedes. Tem o IGS, que é um projeto também que começou recentemente. Agora, né, o IGS eu não ouvi falar, não. Que tem uma equipe, né, multiprofissional e a educação física. O IGS é público, né? É público também. Né? Então, são esses equipamentos dentro do município, né, e que fazem esse trabalho das pessoas. Que atendem Sobral e região, né? Não atende só Sobral, Sobral, né, Dani?
Sobral e região. E a policlínica também, que atende Sobral e região. A né? policlínica também tem, né? Sobral atende só aqueles que estão dentro do consórcio de saúde, que são os municípios que Sei, que mandou repasse. Para Sobral. Mas assim, tem muita coisa boa ainda para vir, a gente não Vai pode estar escutar. dando spoiler. Não, o pessoal tá pedindo, a gente pede spoiler aí, pede. Porque são ações... São ações da gestão, então a gente deixa para a gestão trazer essas boas novas. Mas é isso, então são esses equipamentos, mas em breve Sobral vai trazer como é que as pessoas vão ter que procurar, quais são os equipamentos, qual é a linha que as pessoas vão ter para começar essa busca pelo diagnóstico. A Ismara aqui disse, só quem sabe das dificuldades é a família que cuida, né? Os de fora, para jogar é fácil. Esse auto-julgamento aí, ele é diário, viu? É diário, né? Eu costumo dizer que, pessoal, até mesmo próximo da família, mas nem parece autista, nem tem cara de autista. São perguntas... E o pior, cara, que às vezes sai involuntário, tá aqui. Então, as besteiras que a gente fala, que assim, eu acho que às vezes a gente não pode nem julgar as pessoas que falam também, não, porque às vezes falam sem se tocar, tá entendendo? Falta de conhecimento. Tá entendendo? A gente também tem que começar a E às vezes a gente vê que sem querer a gente magoa um pai ou uma mãe sem querer, sem noção. Eu costumo dizer, sem noção. Lugano, mas teu filho não é autista não, né? Eu, por quê? Mas ele não tem cara de autista, não tem cara não, mas vai lá em casa, que uma crisezinha Mas é invocado, né, cara? Não, mas a gente fala isso mesmo talvez sem nem sentir, sem nem querer, né? Porque... Mas isso é o costume que a sociedade tem. Pois mas para haver a mudança tem que ter um trabalho, né? Mas tá mudando, tá melhorando. Ei, só mudando aqui bem rapidinho, tudo ligou o bicho de água aí? Aí fora? Ligou, né? Tá gelado, tá ótimo. Não é para o que tem água aí, se precisar pegar mais. Porque a gente vai falando, vai ver bem. Mas, enfim, então assim, a gente tem percebido avanços, né, no município, avanços no estado, né, no âmbito federal, mas, assim, o índice de diagnóstico está cada vez maior. Então, as necessidades, consequentemente, vão ficar cada vez maiores. Né? Então, por isso, da luta pelas políticas públicas, para que a lei não fique só no papel, que ela vire realidade, que ela chegue lá naquela mãezinha, como o menino falou, que não tem conhecimento, a todos também, né? Mas que ela tenha aquele direito e ela tenha onde ir. Porque a gente vivencia essas, né, como você diz, 200 famílias, mas você tem noção do que é. O que é, né? Não, tô dizendo, mas ainda é pouca, porque muita gente, tem muita gente. Não, gente nesse que não, sentido eu entendi. Mas, assim, há uma necessidade muito grande da gente. Eu não estou querendo dizer que é pouca gente, tá? Não, eu sei. Estou querendo dizer que porque era para ter mais gente nesse grupo para fortalecer mais. E as pessoas não estão se juntando ainda. Eu acho que, eu pelo menos, com vocês, quando eu tive o diagnóstico, eu disse assim, meu Deus, e agora? Eu vou aonde? Aí saí no Instagram pesquisando, lendo sobre, e encontrei umas amigas. Até então não sabia que era a Dani que formalizava o perfil. Eu disse, nossa, em Sobral, e fui assistir, fui ver os stories, fui ver o trabalho. Eu disse, rapaz, que legal, que massa. Então que eu conheci a Dani, meu filho teve o diagnóstico na semana do autista. E eu vi que aconteceu no shopping, né, Dani? Foi. Que foi algo assim... Aí tu foi lá dar uma olhadinha também? Eu fui porque eu disse, não, meu filho tá com laudo, eu tava com 5, 6 dias, eu disse, não, eu até vou fazer essa blusa aqui, pra gente poder se local, mas é como você chegar a essa rede de apoio, né? Porque a gente ainda é leigo, ou sai o pai e uma mãe de lá do consultório do Neiro perdido, e agora onde é meu apoio, onde é que eu vou, onde são as redes públicas que eu posso estar. E umas amigas aqui em Sobral tem sido uma porta realmente de abrigo. As pessoas que estão hoje no projeto Mães Amigas, que ela traz referência. Agora, se é Mães Amigas. Essa mulher passou, meu amigo. O que é que o pai tá fazendo lá? Tem que ser a tua mulher que tá no grupo. Agora, assim. Eu acho que vocês limitaram o nome. Não, olha. Tá entendendo? Olha, a gente. Não, a gente sabe que mãe aqui cuida, tudo bem, mas porque limitou o nome, né? Não, assim, na verdade, quando veio essa proposta, foi pela Organização das Mães, né? Então, ficou as mães amigas, porque foi... Mas lá também tem pai, tudo, né? Não, aí assim, como o grupo ficou muito das mães... Mais feminino, né? Da questão, e aí assim, dos depoimentos, das dificuldades, das falas, né? Então, vocês se reúnem? A gente se reúne de forma online, né? A gente ainda não tem sede, mas em breve. Logo.
né? Spoiler aí, spoiler. Mas, vem muita coisa boa. Mas a gente, né, se reúne online, a gente faz esses movimentos, a gente coordena, né, a semana de conscientização. Desculpa. No município, há 3 anos, que é uma semana dedicada, direcionada a esse público, das necessidades, da participação deles, né? Deixar aqui já fazendo um convite em relação a trazer essas pessoas com autismo para ter um momento com vocês, para as pessoas verem como eles são, como eles se sentem, né? Eles falarem, porque aqui a gente fala com pais. Eu sei, né? Mas a pessoa que chegar e dizer, olha, o que é que eu sinto quando isso acontece, quando o barulho... Legal, tá aí, vamos fazer qualquer dia um podcast aqui com eles. Com eles. Sim, seus filhos, né? Interessante, já são então, adultos, assim, né? Então a gente tem adultos, a gente tem um dentista na rede pública que é autista. É autista. Tu tocou num negócio muito bacana que foi isso da Dani, que eu tenho assim, eu tenho sentido na pele. Pessoal Lugano, mas já achei isso, né? A mulher que é pra estar na frente sair, não, da minha esposa. Tô entendendo. Eu desconstruí o estereótipo do machismo. Eu acho que a gente tem que desconstruir, principalmente quando a gente é pai. Sabe? Pai de verdade, a né? paternidade pra estar ali, pra ensinar, pra passar. Porque eu acho que as mães também precisam desse apoio. Às vezes a mãe tá ali na terapia, a mãe leva pra escola, a mãe resolve uma coisa, quando chega em casa cansado. E aí onde é que eu entro enquanto pai, ó? É só no dinheiro, daqui o dinheiro do leite e pronto, minha filha. Não, e não é isso. Eu percebi a necessidade de fazer isso para o meu filho. Eu disse, não, eu quero que meu filho ele esteja incluso, eu quero que meu filho ele esteja onde ele possa estar, onde ele deseja estar. Eu não quero ver meu filho trancado dentro de casa, não. Para não interromper o outro, não. Sabe? E eu trouxe isso para mim. Senão eu não vou deixar meu filho crescer desse jeito, não. Trancado dentro de casa, sem acessibilidade, sem nada. Como deixar ele... É o doido. Eu disse, não quero isso meu filho, não. Eu disse, não, eu vou pegar na mão do meu filho, você vai para onde você quiser ir. E no Mães Amigas, quando eu peguei o conheci a Dani, o Otto tava assim, ele... Aonde tem ação, eu digo, Dani, dá pra levantar? Rapaz, presidente, vai levantar não, venha, né? E assim, aqui em Saural, esse suporte do Mães Amigas ajudou bastante. Então assim, apesar do nome ser Mães Amigas... pais também, o Giovanni é o paizão. Né? O Então, esposo assim, dela, o Giovanni, o neto. Né? Então assim, os pais têm essa participação, mas a gente entende... que assim para o homem é muito mais complexa essa participação, né? O que é falar, é trazer da vivência e, como ele diz, a vivência maior fica sempre com as mães, o cuidado maior fica sempre com as mães. Mas os pais, viu? Tá aí o Lugano aqui. Mães Amigas também aberto para os pais, viu? Fazendo esse movimento, né? Também junto com outros pais. O que é importante, o filho é da mãe e do pai. A gente tem um grupo do Mães Amigas dos pais, né, Dani? Isso. A esposa da Dani tá lá os com a pães gente. Amigas. Os pães, Mas a gente sempre tá lá nos nossos encontros, conversando. Inclusive, quero aqui lembrar do Neto. O Neto é um cara assim excepcional, né, Dani? Que teve assim com a gente também agora, recentemente no programa. O Neto é um paizão espetacular. A filha dele tem 13 anos, Dani? 12 anos? 13 anos, né? Uma moçona aqui que faz natação, assim... Desenha super bem, o Neto é um paizão que acompanha a filha dele. Então, assim, Dani, e a questão nesse movimento, trazer os pais para essa, né, para participar. E a questão do TDAH, o que é o TDAH perto do autismo? Porque tu sabia que as pessoas confundem? Pronto. As pessoas, não, tem TDAH, tá autista. O TDAH é uma comorbidade também, que ela, muitas vezes ela vem associada com autismo. Né? Por isso essas questões, por isso que as pessoas... Né? Por quê? O que é o TDAH? Né? Que é o transtorno do déficit de hiperatividade e atenção. Né? Então, as pessoas têm a ideia do hiperativo somente aquela pessoa que não para um minuto. Não para um minuto, né? Mas a verdade é que ela não para um minuto, mas isso é mentalmente. E muito, em alguns casos, fisicamente, né? Dessa agitação. Mas tem pessoas com TDAH que ela tem essa agitação 24 horas na sua cabeça. Então, quando uma pessoa com TDAH, por exemplo, no momento desse, ela está conversando com você, pensando em outra coisa, o que é que ela vai fazer amanhã? Né? Isso tudo aqui, E aí, às vezes, você entende o quê? Ele não está prestando atenção. Mas sabe tudo que está falando. Ele está prestando atenção, só que a cabeça dele é assim,
vários assuntos ao mesmo tempo, várias Eu acho que dinâmicas eu ao vou mesmo fazer um tempo. teste que eu acho que eu também tenho. Ó. E isso, né? Sério, mano, Para a que às pessoa vezes- que tem, é muito angustiante. Por quê? É, Porque as pessoas ao redor entendem como uma pessoa indiferente. Né? Que ela não tem sentimento, que ela não gosta de você, que ela não tá nem aí para você. Né? Então, assim, por que ela às vezes é confundido com o autismo? Porque o autismo ela tem a questão da dificuldade de socialização. Sim, e Né? muito. E que é muito parecido nessa questão com o TDAH. Então as pessoas dizem, não, ele não tem autismo, né? Ele Porque tem. parece que ter É. autismo é um negócio mais complicado. Não, ele tem TDAH, TDAH. né? Mas há pessoas que têm os dois, né? E aí a compreensão familiar nesse processo não é fácil. Por quê? Porque Verdade. essa pessoa tem mudanças de humor repentina. É, Então né? ela tá ali amando, daqui a pouco Ela muito, ela não quer nem eu ver. sei como é isso, lógico. Né? Eu tenho 3, ele é TDAH, autista, TDAH e a gente descobriu que ele tem um transtorno opositor desafiador, o TOD. TOD, né? TOD. Desafiador, E aquela né? pessoa que- Transtorno opositor desafiador. Faz um É. teste ou um acompanhamento médico? Não, Mas aí tem as avaliações que podem ser feitas, né, Pelos e também pela neuropsicologia, né, os neuropsicólogos também podem fazer, os psicopedagogos também podem fazer, tem os Sei. testes direcionados para a pessoa, né, se ela tem TDAH, enfim. Psicólogo também pode fazer esses testes Teste, né? para que as pessoas, né, para Saber a quem se identificação tem, do TDAH. Então é isso, e não é fácil. Né? Não É uma tem jeito. energia que a pessoa tem que ela não consegue conter. Né? Não consegue. E aí, em muitos casos, é preciso. E aí, assim, muitas pessoas que têm TDAH, ela tem dificuldade em relacionamentos. Justamente por isso. Então, Não. ela fala com você, combina uma coisa, ela não se lembra, né? A cabeça, assim, ela combinou. Aí ela vai fazer uma coisa, vai fazer outra. Aí quando você vai, fulano, cadê você? 2 horas depois, você não disse que ia estar aqui. Aí ela, né? Porque É. a cabeça movimenta. Movimenta muito rápido, muito rápido, muito rotativo. Ele tá pensando no corpo, quando ela pensa no Né? outro, e pensa no outro, e pensa no outro, aí a primeira E rata aí, tem esquecido. Pronto. Pronto. E aí as pessoas acham que É. é diferença. E aí as pessoas sofrem porque não é compreendido. E muitos Entendendo. desses casos precisam sim ter acompanhamento de medicação, porque as medicações ajudam nesse processo. Né? Ajuda Então, assim, a bastante. gente tem até uma pessoa muito conhecida aqui, lá da gestão também, que ela foi recentemente diagnosticada com TDAH e ela disse que conseguiu agora se entender. Né? Tô Porque entendendo. ela tinha um comportamento, as pessoas ao redor não conseguiam, né, entender Entender, ela. né? E ela também não sabia que ela tinha. Né? E aí ela, né, quando veio, é como ela diz assim, foi como um encontro. Eu encontrei a mim mesmo, agora eu me Entendendo, compreendo, me entendo. entendo, e agora eu posso conseguir melhorar em muitos aspectos. Bacana, viu? Gente, a nossa live aqui já chegou ao fim. Passa Felizmente, rápido, passa né? ligeiro, né? Uma hora, Quando é mas já bom, né? passamos de 1 hora, porque o Boa. assunto é muito interessante, é um assunto gostoso da gente falar. E quando voa. E eu queria agradecer a presença de vocês. Depois vamos vir em outra oportunidade aqui. Sim. Vamos ver outra oportunidade para você trazer seus filhos. Se alguém quiser vir também para acompanhar. Trazer a sua também, a sua filha. É um filho ou a filha, né? filho, É o filho, é o né? Seu Otávio. filho também, Otávio. Aí vamos. Pra contar a Vamos, experiência. né? vamos trazer, vamos ver outra oportunidade para vir, tá bom? Tem experiência nova agora. 6 mil cearenses com autismo esse ano fizeram o Enem. Entre eles estava E meu seu filho. filho fez também. Então, assim, dizer as experiências dele, como foi esse Foi, processo, as adaptações que O foram mais novo feitas. ou o mais velho? O que mais fez? novo. Mais novo, né? O mais velho, ele não é o autismo nível de esporte 3, ele é não verbal. Aí é, Então, né? ele não conseguiu a questão da alfabetização. Pronto, tô entendendo. Mas o mais novo, sim. E aí ele fala Pois um pouco dessa vamos experiência. trazer ele aqui pra como gente foi. conversar, né, sobre isso, né? É bacana, vamos deixar o espaço em aberto para você. E o espaço está aberto, se você quiser vir fazer ou falar alguma coisa, algum tema, estamos aí à disposição, viu? Agradecer a todo mundo que ficou na live. Quem não segue o podcast aqui, segue aí, gente, é o Star Digital, porque entrou muitas pessoas aqui que é seguidores de vocês, né? Vamos seguir o podcast aí, vamos trazer novamente aqui a Dani e o Lugano aqui mais na frente, se Deus quiser, a Dani trazer o filho dela pra gente conversar aqui com ele.
que é muito interessante a ideia que você deu, pra dar visibilidade, dar voz a ele, né? É bacana. E queria agradecer e obrigado, viu? Obrigado, Lugano, que é meu parceiro aqui, já vem conversando com você há muito tempo. E obrigado por ter vindo, viu? Prazer também Gente, estar aqui. valeu, obrigado aí. Pessoal. Boa noite, pessoal. Até lá.